Olá, Karina! Não sai daí. Daqui a pouco a nossa convidada vai entrar. E ai meu Deus, cadê aqui? Eu vou colocar uma musiquinha pra gente. Só um minutinho. Eu tenho colocado música no início de todos os lives. Pra gente relaxar antes de começar. Ou pra eu mesma relaxar. E pra cada convidada eu coloco uma música específica. Olá, Taylor. Engraçado, Taylor, que esses dias entrou um argentino de verdade na live que eu não conheço. Oi, pessoal, todo mundo que tá entrando. Gostou da música? Que bom. Doutor Sérgio, obrigada por sempre assistir. Nossa convidada já entrou, eu vou chamá-la. Marina, me manda uma mãozinha pra eu te chamar, pra facilitar. Isso, perfeito. Ei, eu sempre ponho musiquinha, agora chega de musiquinha. Na Boa... verdade, eu copiei esse modelo. Ele não era o meu modelo, não, de colocar musiquinha. Uma Ah, é amiga bom, minha faz live com musiquinha e eu comecei a copiar. é Vou bom. começar. Dar uma relaxada no início da live. Né? Eu vou começar falando quem é a Marina, porque ela tá aqui hoje com a gente. Apesar das pessoas terem visto o card, mas a Marina ela é especialista em psiquiatria geral e em psiquiatria da infância e adolescência pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. A gente vai conversar hoje sobre uma grande dificuldade que nos assombra nesse momento tão difícil, que é a ansiedade e a nossa saúde mental. É, E aí eu já quero começar te perguntando uma coisa que não era a primeira pergunta do roteiro, que eu sempre faço o roteiro e rompo o roteiro. Eu queria começar a gente perguntando assim, com as atuais notícias, as questões sociais e políticas que tem, e a violência também dessas notícias, como isso afeta a gente, o nosso psicológico, e já pensando posteriormente da gente falar até que ponto é bom a gente buscar informação, buscar de diversas mídias. Hoje em dia a gente tem 1 milhão de mídias com a internet, com a tecnologia, e até que ponto essa chuva de informações pode ser prejudicial para a nossa saúde mental. Boa noite. boa noite. Boa noite, todo mundo. Oi, todo mundo. Obrigada por estar aqui acompanhando com a gente. Então, Ale, é muito complicado pelo seguinte: são várias questões que estão envolvidas, porque a vida de todo mundo foi tomada, certo? Então, a vida pessoal foi tomada, a vida do cônjuge foi tomada, a vida do filho foi tomada. Então, tudo isso já cria um ambiente de ansiedade, né? Um ambiente de incerteza. Quando a gente tem uma incerteza que vai além dentro do seu contexto, tem a questão política, tem a questão social, o isolamento, o distanciamento, a própria questão de protocolo, de tratamento, que a mídia está muito dentro disso. Uma hora uma coisa serve, outra hora outra coisa não serve. O que é o ideal? Você não alimentar o que te faz mal. E isso só você pode controlar. Ah, ver esse monte de notícia me faz mal. Então não vê. Faça a sua parte. Faça, se cuide, se proteja, mas não se exponha a essas notícias. Porque se não está te fazendo bem, não tem por que você alimentar. Lógico que você não vai negligenciar, você não vai deixar de se cuidar, mas é importante você se proteger. Porque sim, a incerteza ela gera uma insegurança muito grande, ela gera medo. Então não tem por que você se expor. Sim, vou para a próxima já tendo muito a ver com essa primeira. A gente está vivendo, como você disse, um momento muito difícil, um momento inesperado, um momento novo, que foge ao nosso controle. A nossa primeira live foi com a psicóloga Thaisa Limonge. A gente conversou um pouco de algumas coisas relacionadas ao trabalho, ao home office,
Mas assim, além do home office, a gente tem as aulas online, que também foi um assunto tratado aqui, com uma pedagoga, com uma. Não, ela não é pedagoga, ela é educadora. E, dentre outras questões, a convivência familiar forçada, a convivência, assim, por um bom período de horas, muito maior do que a gente estava acostumado antes, né? E as famílias não. Além disso, outras famílias não estão vivenciando somente isso, como outras questões mais complicadas do ponto de vista financeiro, como alguém perder o emprego, alguém ter redução salarial drástica, e dentre outras dificuldades. Eu queria, assim, claro que essa pergunta é muito ampla, mas você pode ir para o lado que mais tem aparecido para você. Quais são as maiores consequências dessa nova dinâmica social para a nossa saúde mental? E quais as doenças você tem percebido que mais aparecem nesse período? Então, Aline, as maiores consequências são a necessidade de autoconhecimento. A maior consequência, na realidade, é a necessidade de autoconhecimento. Antes, a gente tinha a possibilidade de ter fugas. Por exemplo, quando eu passava por alguma frustração, alguma coisa me incomodava, eu tinha as minhas fugas. Eu tinha o meu passeio no shopping, eu tinha o meu encontro com os amigos, eu tinha uma viagem. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho que ficar em casa com a minha frustração. Então, essa necessidade de autoconhecimento gerou muito transtorno para todo mundo. O que a gente tem visto também? Muitas relações, e isso em todos os contextos, vem se desfazendo. Por quê? Porque as pessoas não conviviam. Então não via o defeito, não convivia diariamente com o defeito do outro, seja ele quem for. Então ficava muito difícil tudo. Agora, hoje, tá tudo aí, escancarado para a gente lidar. E aí? A gente tem que lidar com isso. Acho que, de uma certa forma, muitas vezes a gente não convivia nem com nós mesmos, né? A gente se Não, escondia. Nessas muitas. Eu falo disso de uma forma social e de uma forma até particular mesmo. Da gente se esconder nas muitas atividades. Eu assisti uma live sua que vocês comentavam sobre isso também, sobre essa questão da gente ter a necessidade, uma necessidade que é da pós-modernidade, é algo que está em volta da gente de sempre ter muitas atividades, sempre ter o que fazer. E muitas pessoas mantêm isso na quarentena, né? é, A tal quarentena muito produtiva. Tem até sketch sacaneando isso e tudo mais. O pessoal que estuda línguas, inclusive minha professora de francês e minha amiga está assistindo, que estuda línguas, que faz yoga, que faz um tratamento diferente, faz um curso em Harvard, faz um monte de coisa e realmente não para se conhecer. é, exatamente. E assim, tudo bem você não ser produtivo um dia. Tudo bem, você não tem que fazer tudo toda hora. Você tem que dar conta do que é sua obrigação, do que te faz bem, principalmente. Se não der conta hoje, tudo bem, dá conta amanhã. Se organiza. Lógico que você não vai deixar a sua vida correr sem, sem uma rotina. Que a palavra também desse momento, para a gente que está aqui do lado da saúde, é a rotina. Isso, por mais difícil que seja, tem que ser mantido minimamente para a pessoa conseguir um equilíbrio maior emocional. Eu vi alguns vídeos até de pessoas que estavam na Itália ou em outros países que já estavam mais adiante da questão da quarentena, no início da nossa quarentena, falando da importância da rotina. Mas, de fato, é muito difícil, às vezes, você encontrar esse equilíbrio, né? Do número de atividades, ao mesmo tempo, se permitir mais, né? Dentro da sua especialidade, para as crianças e os adolescentes, de fato, eles também sofrem neste período por diversas questões, né? E até por compreender o que está acontecendo, talvez. Eu queria saber assim, quais são os sintomas que mais têm aparecido e o que você pode falar para a gente, assim, dar uma dica para os pais quando é necessidade de buscar ajuda médica e terapêutica também, né? Uhum, sim, importantíssimo. Super importante. Assim como tá difícil para você, para mim, tá difícil para as crianças.
né? Elas tinham a rotina dela lá de ir para aula, de ver a tia, de ver a professora, e isso foi tirado deles também. Então, é importante a gente tentar tornar isso diariamente mais leve, por mais difícil que isso seja. Porque é aquela questão do produtivo. A família tem que dar conta da aula online, a família tem que dar conta do home office, a família tem que dar conta de tudo. E não é assim. Tá tudo muito difícil. Lógico que você tem que dar conta do seu trabalho, mas vamos tentar fazer a aula online no ritmo da criança, conforme a criança aceita, conforme a criança consegue. Se ela tiver com uma dificuldade, contacta a professora, fala, olha, tá com a dificuldade aqui, como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso ajudar? Porque pai e mãe não é professor. A gente não sabe a dinâmica disso, a gente não sabe como ensinar. Então a É. gente precisa de ajuda. Não é à toa que tem os professores, que eles são capazes Uhum. disso Nunca foram tão valorizados pelos pais. na vida. Agora os professores têm que ser mais valorizados, sem dúvida. Agora, então, não tem para onde correr, tem que valorizar. Porque é muito difícil. E aí, em relação a quando procurar ajuda, isso não é só para criança. Isso é para todos os contextos, para todo mundo que, que perceber que está tendo sintomas ansiosos ou qualquer outro sintoma que não seja ansioso também, que está interferindo no dia a dia. Por exemplo, estou ficando mais triste, estou ficando mais desanimado, estou ficando mais desinteressado, ou então tô tendo muita falta de ar, não tô começando a não conseguir dormir. Esses são sinais de alerta pra gente. Não quer dizer que todo mundo que tá com isso tá doente, não, Uhum. mas são sinais de alerta. O que a gente tem que perceber principalmente é o quanto isso vem interferindo no dia a dia da pessoa. O quanto isso está trazendo de prejuízo para a pessoa. E aí, a partir daí, a gente começar a avaliar todos os conteúdos. E aí, precisa procurar uma ajuda profissional. O médico, o psicólogo. É, o sofrimento já nesse momento que a gente está na sociedade, já há um tempo, acredito que seja um pouco mal visto, não visto como parte da vida. Porque a gente assiste diariamente, até mesmo antes da pandemia, as pessoas nas redes sociais com momentos felizes, super bem-sucedidas, felizes, viajando, gratidão, good vibes e etc. Até a contagem do Instagram das curtidas mudou, porque estava afetando a cabeça das pessoas e causando depressão em grande parte da população no mundo todo, né? E Sim, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que o sofrimento é algo que existe na nossa vida, que está ali presente. E talvez nesse momento isso apareça mais. E como que a gente lida? Negar isso é pior? Você vê que você olhar e falar, olha, isso é parte da realidade, vão ter dias difíceis e eu vou ter que viver assim. E dias bons, ainda mais na pandemia, né? Que as coisas são acentuadas. sim. O sofrimento, ele é necessário. Ele é necessário e ele é aprendido, que é mais importante. Principalmente para quem tem criança pequena, para quem tem filho pequeno, jovem. O sofrimento, a frustração, lidar com isso, a gente precisa ensinar as crianças. Por quê? Porque não é fácil. Ninguém tem um mundo perfeito. E sempre alguma coisa sai do meu controle, alguma coisa sai do seu controle, e a gente tem que lidar com isso, criar estratégias para passar por isso. Então é importante a gente fazer as crianças entenderem que, que aquele momento de frustração vai acontecer e tudo bem.
Não tem problema. A gente vai criar uma outra oportunidade, né? E o que que acontece? Quando a gente passa por situações frustrantes e não está preparado para isso, o nosso cérebro, ele entra num estado de alerta. O que que é isso? É um aumento do cortisol. E aí, o que que acontece? A gente começa a ter sensações de medo, de irritabilidade, de ansiedade. Então, aí, sempre que a gente se frustra, nosso cérebro entra em estado de alerta. O que é muito bacana, o que que acontece? Em 2003, teve um estudo canadense, que eu até citei na outra live, que eu achei muito interessante, muito para o nosso momento, esse estudo. Ele fez um, ele isolou pessoas e avaliou durante 15 dias. O que que aconteceu? Eles avaliaram essas emoções. E a primeira que apareceu foi qual? Foi medo, depois veio irritabilidade, depois veio ansiedade. E a partir daí a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente. O nosso cérebro está de alerta. O cortisol está lá nas alturas. Então, então é uma questão fisiológica e não tem o que fazer? Não, a gente vai aprender a não deixar que essas crianças ela entrem em estado de alerta tão rápido. Deu uma travadinha, mas acho que todo mundo ouviu. Tá dando uma travadinha. Eu parei nas crianças em estado de alerta tão rápido. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. O que que você falou? Ah, tá. Eu parei ouvindo nessa parte que a gente tem que fazer com que as crianças não entrem no estado de alerta tão rápido. Isso. Aí você continuou falando alguma coisa. E aí a gente precisa lidar com isso. Não tem muito para onde correr. É mais fácil a gente aceitar essa situação, lidar com o problema, encarar esse problema. Não quer dizer que não vai ser sofrido, não quer dizer que não vai ser difícil, mas a gente encara o problema e lida com o que tem, porque aí fica mais fácil de criar estratégias para passar por ele. Quero dizer para as pessoas que estão assistindo, algumas estão interagindo, comentando alguma coisa, dando boa noite, falando que estão gostando do assunto e das perguntas. Obrigada. E quero pedir para vocês também, mandem as suas perguntas, porque a gente tem bastante tempo. Eu tenho algumas perguntas aqui também, mas sempre tem dúvidas, né? Sempre tem coisas que a gente quer partilhar e saber mais. Mandem as perguntas também. É só digitar e escrever aí que a gente lê por aqui. Quero comentar que eu mudei o cenário, coloquei, ó, tá por aqui, fazendo igual aquelas coisas de turista. Um quadrinho que é da Capitã Marvel. Aí eu vou explicar por quê, porque tem a ver com uma próxima pergunta. Eu sempre costumo trazer, eu tô mexendo no nariz porque eu tô muito alérgica, mas tá tudo certo, não é corona. Eu sempre costumo trazer, porque o alérgico sofre bullying, né? Se você for no mercado espirrar, metade da população sai fora. Ser E é só julgada, não. alergia. As pessoas ficam com medo. Mas, voltando, a questão do quadro que tá aí é a Capitã Marvel. A Capitã Marvel é uma heroína da Marvel, as pessoas conhecem, assim, várias delas, que é uma heroína muito forte, dentre diversas questões que ela vive. E a gente vive hoje, eu sempre costumo trazer o tema da mulher para a gente debater, que é o tema da minha pesquisa de mestrado. Eu pesquisei mulheres que eram gestoras dentro do sindicalismo brasileiro e pesquisei o sindicato que eu trabalho, o estudo de caso da ASFOC-SN, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. A partir daí, dentro do próprio mundo sindical também é um exemplo do que eu vou dizer agora, que as mulheres acabam tendo dupla, triplas jornadas, acabam acumulando muitas funções, até pela questão da forma como a gente é criado no mundo machista, patriarcal e etc., que é as tarefas domésticas e o cuidado de idosos e de criança
das crianças acaba caindo no colo da mulher, mais do que no do homem. Claro, hoje isso é algo que tem mudado, que tem melhorado em muitas questões, em muitas famílias, as famílias mais jovens principalmente, mas ainda é uma realidade. E, de Uhum. fato, as mulheres acabam acumulando muitas funções, principalmente as que estão trabalhando, né? Porque tem o home office, tem os filhos, tem a casa, tem as compras do mercado que você tem para limpar, você tem demora horas limpando as compras do mercado, dentre várias outras coisas. Às vezes vai tentar uma atividade física, os cuidados consigo mesma. Então, de fato, fica muito pesado. E quando a mulher ingressou no mercado de trabalho e começou a ter um sucesso, que isso foi depois da Primeira Guerra Mundial, as coisas foram aumentando e foi visto a mulher nessa figura de ela é muito forte, ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E dentro da pandemia, essas questões se ampliam. Eu queria que você comentasse para a gente como isso funciona. O que você dá de dica para as famílias, o que os maridos, as próprias mulheres devem fazer, os filhos, talvez dividir melhor as tarefas, para que esse tipo de coisa não aconteça. E se você percebe, de fato, que as mulheres têm, que a sociedade endossa esse comportamento, essa estrutura, como a mulher é incrível, mas ela está sofrendo cansada. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, epidemiologicamente falando, a mulher já é mais afetada pelos transtornos ansiosos e depressivos, numa taxa assim de 2 para 1, sabe? Então Grande. isso vai sim, então isso vai muito, diz muito como a própria mulher lida com as situações e eu acho que passa muito por essa questão de ter que dar conta, de ter que fazer tudo, é, dupla, tripla jornada de trabalho, como você mesma citou, e acaba que se espera muito, né? Mas eu acho que também que o que funciona, eu penso que o que funciona muito em relação a alimentar tudo isso é a autocobrança. Porque não é só uma cobrança externa, tem a autocobrança também, entendeu? Porque eu tenho que dar conta, eu tenho que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e estar bonita, né? Tem essa pressão estética. Foi até comentada na primeira live também, uma pergunta sobre isso, como que ela via a pressão estética sobre a mulher. Exatamente. Então, tem que a gente tem que começar a abrir mão, isso sendo mulher ou não, quem está sofrendo também com tudo isso, né? Não são só as mulheres, mas em relação às mulheres, tem que começar a abrir mão um pouco das coisas, dividir as tarefas, porque fica pesado, ficaria pesado para qualquer pessoa. E aí, quando você parte do princípio que, epidemiologicamente falando, a mulher já é mais afetada por esses transtornos de humor, então você precisa ficar mais atento nessas mudanças de comportamento. Porque o transtorno mental não vem só de uma, de uma questão fisiológica, patológica, né? Não vem só disso. É é um contexto social que é muito importante. O ambiente é determinante para o desenvolvimento ou não desse transtorno de humor. Então, tem que ficar muito atento a isso. Tem que se permitir delegar algumas funções, fechar os olhos para outras, deixar para depois. Tudo bem. É aquilo que a gente falou. Tudo bem não ser produtivo um dia ou outro. Não tem problema. Nossa, essa parte tá igual a minha terapia, tá igual assim, parece que é pra mim. Acho que várias pessoas vão se identificar, mas parece muito que é pra mim. Porque de fato é muito difícil, né? A gente entra numa de que tem que fazer muita coisa, tem que resolver muita coisa e acaba que fica difícil dar conta do que tá fazendo, de E aí, fato. E às vezes você fica, ai, não aguento mais.
E aí a gente entra naquela questão do Instagram, da rede social. Porque aí agora tá mais difícil ainda mostrar que você é produtivo. É muito estresse. Não dá, não dá. Porque agora também você tem que comer super bem. E ninguém tá comendo super bem, não é possível. Gente, alguém Ninguém. desculpa, te admiro, quem tá comendo super bem. Mas É, eu assim, não tô comendo super bem também. Eu como uma parte então, do dia, vai chegando pra noite, eu vou errando tudo. então a gente tem que começar a ser mais condescendentes com a gente mesmo, sabe? A gente tem muita facilidade, o indivíduo tem muita facilidade de aceitar o erro do outro, aceitar a falha do outro, mas a nossa não. E não é assim, não precisa ser assim. E em relação ao uso de medicamentos e ao uso de bebida alcoólica também nesse período, como que a gente pode se permitir um pouco, se alertar em outra questão e observar e tentar ver até que ponto isso também mascara algumas coisas que a gente sente? Oi, Deise, tá aí, chegou. Pessoal, não tô dando um oi para todo mundo porque as perguntas estão rolando e às vezes fica um pouco complicado. Mas, Mas por favor, mande perguntas pra gente. Mais pra Marina do que pra mim. não manda para todo mundo. Vamos dividir isso aí, Alexandra. É, vamos dividir as tarefas. Em dividir as tarefas. Então, mas você está me perguntando em relação ao uso concomitante de remédio e álcool? Ou não? É, não, tô perguntando assim, as pessoas acabam se alimentando de uma maneira pior, assim, digamos assim. Pode ser que isso esteja acontecendo. Ah, sim, estão perguntando uma coisa. E além disso, várias pessoas, vários amigos me mostram e tal que, uma cervejinha, beber não sei o quê, beber não sei o quê, um drink e tal. E assim, acaba que nesse período que a gente só fica em casa, já é um período super difícil, a gente só vê notícia ruim. Como lidar com isso, assim? Que horas a gente tem que dar um alerta para a questão da bebida? Se está sendo contínuo, como que a gente pode observar isso? Então, a gente entra naquele ponto de, de mecanismo de compensação, sabe? Quando antigamente, quando não tinha, né, o isolamento, o distanciamento social, a gente podia, a gente tinha os nossos mecanismos de compensação. A gente podia viajar, a gente podia tomar um café e a gente podia beber. E isso era visto como parte do dia a dia para algumas pessoas. Uhum. E as mesmas pessoas que tinham esse mecanismo de compensação hoje não tem mais. Então, a gente precisa entender, perceber esse estado de alerta quando começa a interferir no dia a dia. Começa a trazer prejuízo, quando a pessoa começa a prejudicar a própria rotina, o próprio bem-estar, deixa de fazer coisas que são da obrigação, ou até mesmo se isso se tornar muito frequente. E aí precisa de uma avaliação realmente. Uhum. Isso tanto o uso de remédio quanto o uso do álcool. O remédio é só mesmo com prescrição médica. Por Não, favor, gente. Nossa, conheço tanta gente que não faça isso. por Olha, favor, não faça. estão perguntando, Marina, e em relação ao prazer pessoal, sente falta de praia, passeios? Eu vi até na sua outra live você comentando dessa questão do homem ser o homem e a mulher. Não gosto mais de tratar o homem como humanidade. Há estudos sobre isso, não é muito legal, que a gente coloca o homem como centro, né? Como a Mas figura. assim, como ser humano é todo homem, né? E as mulheres não fazem parte de verdade. Mas assim, somos seres sociais.
E é um momento muito difícil. Aí a pessoa está perguntando em relação ao prazer pessoal. Sente falta de praia, passeios. Como que faz nesse caso? Então, é aquilo. A gente precisa começar a encontrar novos hobbies, onde a gente não se exponha e nem se aglomere. Então, é por isso é tão importante a questão do autoconhecimento. É aquele negócio, a gente não tem mais a válvula de escape. Porque quando a gente se frustrava, a gente tinha e dava uma aliviada, dava uma espairecida, e aí quando veio passar, pronto, a gente não tem mais. Então, para lidar com isso, a melhor forma é encontrar novos hobbies, começar a se conhecer e se permitir encontrar coisas que dentro de casa ou numa situação em que você não está se colocando em risco, que alguns lugares já foram flexibilizados, né? Então, Depende da cidade. avalia tudo isso e se conheça, se permita conhecer novas atividades prazerosas. Aproveita esse momento para fazer o autoconhecimento, porque é difícil, é muito difícil. Só que é um caminho em que você vai entrar para ter sucesso, porque aí você vai aprender a lidar com as frustrações. Vai parar de fugir. Olha que bacana. Então a gente. Teve que acontecer isso pra gente parar de fugir, né? Mas exatamente, Ale, nesse momento a gente está se percebendo refém da circunstância. Factível, e antes a gente era o centro das atenções. Hoje a gente não é mais. Hoje a gente tem o que todo mundo chama, né, e é realidade, um inimigo invisível. E aí? Sim. Então, esse processo é realmente difícil, mas a gente tem que tentar tirar o melhor dessa situação, porque tá difícil para todo mundo. Então, por mais difícil que seja, e visando um, um sucesso posterior, tenta entrar nesse autoconhecimento. Se for necessário, procure uma ajuda psicológica, porque essa questão do isolamento, eu acho que eu vejo pelos meus contatos, né? A gente nunca levou muito a sério. Nunca achou que fosse durar tanto tempo. E a gente já tá no Nossa, nunca mesmo. o ano tá passando. E aí é mais fácil a gente aceitar a situação e tirar o melhor dela do que ficar fantasiando e sofrendo. Porque aí quanto mais a gente fantasiar, mais frustração a gente vai ter. Mais o nosso cérebro vai entrar em estado de alerta, mais cortisol, mais medo, mais irritabilidade, mais ansiedade. Então, Sim. vamos começar a olhar pra gente. O que é bom pra gente. E diante do que você respondeu, a Daisy fez uma pergunta interessante para falar sobre uma notícia atual que aconteceu, mais uma história triste, né? Do menino que morreu no elevador, da história do elevador. E é uma situação muito difícil e a Marina estava comentando para a gente em relação às notícias, porque todas as notícias nas últimas semanas têm sido assim, para além das notícias de doença e de números de contaminados e tal, que são importantes, mas as outras notícias também têm sido assim muito pesadas, muito difíceis de lidar. E o que a Marina comentou para a gente no início do vídeo é para a gente se preservar também. Se aquilo estiver fazendo mal, saber de tanta coisa estiver fazendo mal, que a melhor coisa é tentar ver o que é necessário para você, né, Marina? Eu estou reproduzindo o que você disse no início. E É que deu guardar uma o. travadinha aqui pra mim. Ah, tá. Qual parte que você parou? Eu parei na parte que a Marina falou. Ah, sim. É que eu tô tentando reproduzir o que você falou no início, que é para a gente tentar se resguardar mais em relação às informações, né? Que foi o que a gente comentou antes.
que a gente tem que buscar informação, às vezes é necessário pelo seu trabalho ou pelo ambiente que você está, que você precisa saber daquilo, não precisa se isolar totalmente, mas para a gente ver até onde aquilo faz bem ou mal para a gente, de fato. Exatamente. Só a gente vai poder avaliar o que gera sofrimento e o que não gera. É exatamente isso, Alê. Não se expor para aquilo que está gerando um sofrimento que você não vai poder mudar. Sim. Se for um sofrimento em que tem um objetivo, não, eu vou gastar a minha energia aqui para conseguir um resultado, ótimo. Agora, a partir do momento que você gasta sua energia numa situação que está te fazendo mal e que você não tem como mudar, não se justifica. É aquela questão em relação, na verdade, em relação à doença, a gente não pode negligenciar a presença dela. Tem sim que ter ciência de todos os cuidados que têm que ser tomados, tem sim que ter ciência de todo o perigo que ela representa. Mas se assistir ao jornal todo dia tá te fazendo mal, não assiste. Não alimente o que te faz mal. Dentro dessa temática, a gente falou sobre o uso da tecnologia e tal. As redes sociais e a internet têm sido aliadas nessa questão da gente socializar, né? Tem gente fazendo aniversário pelo Zoom ou pelo FaceTime, ou, sabe, abrindo uma sala de vídeo e pessoas do mundo todo interagindo e tal. Então se adaptando. Mas se adaptando, mas ao mesmo tempo acaba que a gente fica muitas horas. Pode acontecer da gente ficar muito mais horas só no celular ou só na internet, aí acaba vendo muita notícia ou muita coisa da vida das pessoas e tudo mais. Eu queria até relembrar, eu estava numa aula do sindicato, que era uma live de ginástica, e aí eles estavam fazendo o alongamento, que eu até fiz junto, que é um alongamento para as mãos, assim. Porque usa tanto o celular, mas tanto que daqui a pouco tá tudo doendo. E aí eu queria que você avaliasse até que ponto a rede social de fato ela une, mas até que ponto a gente acaba ficando muito bitolado naquilo e pode fazer mal também. Então, o que é muito importante nesse momento, e aí a gente passa pela questão da rotina, é o uso consciente. O que acontece? Se a gente não tivesse na pandemia, essa rede social seria usada dessa mesma forma? Ah, não. Então, a gente precisa conscientizar as nossas atitudes, racionalizar as nossas atitudes, para que isso interfira minimamente no nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente passar de novo naquela situação da rotina. Porque a partir do momento que você tem uma rotina e se policia nela, você, a tendência é você se expor menos. Em relação às notícias, é imprescindível a gente tentar eliminar o mínimo possível as fake news, né? Eu acho que a melhor forma, eu penso que a melhor forma da gente começar a avaliar isso é procurar de onde vem essa notícia. Procurar mais informações sobre ela. Porque aí acontece que a gente começa a perceber a quantidade de notícia falsa que a gente recebe. Quando a Sim. gente começa a ir atrás delas. Então, tenta procurar sempre em relação à doença, em relação à pandemia, sempre sites, jornais de credibilidade, que estão diretamente envolvidos com isso. E o que eu sempre aconselho é o Ministério da Saúde. Não tem como.
Você já está ali no Instagram, já segue o Ministério da Saúde, que ali você vai receber o que que você... OMS. OMS, ótimo. Que ali você já vai receber o que que você tem que fazer, Fiocruz, puxando a sardinha pro meu lado, Fiocruz. o Cruz. Então, faça, comece a mudar as atitudes em benefício próprio. E sempre o uso consciente. A gente pode começar a minimizar esse sofrimento. Não quer dizer que vai ficar leve. É difícil. Quem me vê falando aqui pensa que é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Não é. A gente precisa gastar energia, a gente precisa se policiar, mas a gente pode mudar. Sim. Quando você falou da fake news, assim, bem dentro da minha área do jornalismo, percebo, eu fico um pouco chocada, assim, das eleições para cá, de um tempo para cá, que ficou exacerbado a questão das fake news. Eu ficava, gente, todo mundo. Quando eu trabalhei em mídia tradicional, em jornal, em jornal não, na verdade em TV, em rádio, quando alguém errava uma coisinha, o mundo caía, assim, a pessoa era crucificada, porque você tinha uma central de apuração, e aquela apuração passava por várias pessoas. Tem aí amigos jornalistas assistindo, eles sabem como é. E aí, de repente, as pessoas começaram a acreditar em mensagem do WhatsApp sem fonte. E pegar as mídias tradicionais, que, claro, elas têm os seus problemas, porque são empresas e etc. Elas contam a notícia pela voz delas, pelo jeito delas. Mas ainda assim é uma notícia. É diferente do fake news, que é algo que a gente. E é perceptível. Como observar, como descobrir um fake news? Você recebe um texto no WhatsApp e não tem fonte, esquece. Pode até ser verdadeiro, mas pesquise. Porque Já pode não ser. no E mesmo Google, assim, se veio uma fonte e é um texto que é uma montagem, alguma coisa assim, joga no site oficial daquele canal e pesquisa mais sobre, olhe vários canais, já que quer saber sobre essa notícia, vamos pesquisar amplamente. A nossa entrevistada da semana que vem está aí interagindo com a gente. Estou até adiantando que a Andréia Brito, que é advogada de direitos humanos, inclusive direitos humanos se tornou algo muito vítima de fake news. Porque as pessoas começaram a achar que defender direitos humanos era defender uma pena leve para um bandido ou uma coisa, facilitar a vida de quem está cometendo um erro na sociedade. E não é bem assim. Direitos humanos são para os seres humanos. São para todos. Até quem cometeu um erro tem os seus direitos. com Isso certeza. é normal. A gente vai debater mais sobre isso na próxima semana. Eu quero fazer a pergunta obrigatória para você. E aí você leva para o lado que você quiser a sua resposta. Eu vou fazer e você devolve para mim. A pergunta obrigatória é: quais foram as descobertas positivas e as maiores dificuldades? Lembrando que eu não estou menosprezando esse momento, que é um momento que várias pessoas perderam familiares de uma forma super difícil, inclusive que não dá para ter o ritual de passagem do enterro, tudo bonitinho, que dificulta mais ainda no processo do luto. E mesmo assim, a gente está em casa, está vivendo isso, como você disse, não é uma escolha nossa, então acaba que a gente se adapta e pensa em lados positivos na nossa vida particular. Dentro nisso, quais são as descobertas positivas e as dificuldades que você viveu na sua vida como Marina? Não só como especialista, como profissional, como Marina. Deixa eu contar o negativo, só que o negativo ele caminha para o positivo, mas eu tô falando da minha dificuldade, tá, gente? É pessoal. E aí vocês vão entender tudo isso que a gente falou aqui hoje. O autoconhecimento. Não ter mais o meu café com as minhas amigas. Não ter mais o meu passeio no shopping com meu marido e as minhas crianças. Não ter mais isso, não ter mais a fuga. E aí ter a real necessidade de me conhecer, de entender que eu tô ansiosa e eu tô ansiosa por quê? Eu não tenho motivo para estar ansiosa, tá tudo bem. Mas eu tô sem as minhas válvulas de escape. Então eu preciso me conhecer, então eu preciso parar, respirar
e entender o que está acontecendo comigo. Esse foi o ponto negativo, porque é difícil. É difícil. Não é fácil. Fácil. Mas é um caminho que a gente tem que percorrer para ter um sucesso muito grande, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu não vou chamar de negativo, É porque dificuldade que eu coloquei. o final desse caminho é muito bom. Agora, é uma dificuldade. Foi a minha, está sendo a minha maior dificuldade. Desafio. O meu desafio da quarentena, exatamente. Agora, o, o lado positivo, ficar mais tempo com a família. Consequentemente, eu estou trabalhando menos, né? Eu tenho 2 crianças, então participar mais desse dia a dia, desse crescimento, está sendo muito bom, está sendo muito prazeroso. Assim, o lado realmente bom de perceber que a pandemia me aproximou mais desse convívio familiar, de ver o crescimento das crianças, de ver o desenvolvimento delas, sabe? Isso foi muito bacana. E você? É, agora você me devolve. Então, no meu plano da minha casa aqui, eu me mudei para morar com meu namorado. 4 dias depois veio a pandemia, só isso. Mas eu nem ia citar essa como dificuldade, não, e nem como ponto positivo. Mas já que surgiu, de fato a gente se conheceu das dificuldades de convivência, das diferenças, e do que superar, do que fazer pelo outro, muito nesse período. E eu acho que aumentou muito a nossa parceria. A gente teve dificuldades iniciais da engrenagem e depois aumentou muito a nossa parceria. Mas o que eu ia dizer, na verdade, era muito relacionado também ao autoconhecimento. Um abraço, Wallace, que chegou aí. Várias pessoas chegando. Desculpa, gente, às vezes não dá para dar oi para todo mundo. Mas a gente agradece quem está assistindo. E aí, de fato, eu fazia muitas atividades, muitas atividades. E quando eu parei para perceber, até em terapia também, desde quando eu faço isso? E por que que eu faço isso? Eu percebi que eu fazia isso desde assim os 12 anos. Você, Apenas. você conhece meu pai, que tem comércio. Eu estudava, tinha aula e tinha curso. Eu sempre fui eu tenho um amigo que fala que eu sou a louca dos cursos. Ele tá até assistindo. Eu falei, quando terminar, eu tô no doutorado agora. Quando terminar o doutorado, eu vou parar, relaxar. Ele falou, duvido, vai arrumar um novo. E aí, desde esse período, eu já trabalhava no comércio com meu pai nas horas vagas. Tinha a escola e tinha cursos. E tinha um mundo de atividades. E eu sempre fui assim. E sempre tive problemas de me organizar com esse próprio horário. E sempre fui tendo mil fugas nas minhas atividades. A partir disso, no mestrado, isso chegou a um ápice, porque eu me cobrava muito. E aí, nesse período agora, eu falei, agora ou nunca, eu preciso cortar a atividade. Trabalho eu não vou cortar, né? Porque eu preciso trabalhar. E o meu doutorado também eu não vou cortar. Até onde eu posso negociar horário, ver o que, que dá para fazer, o que não dá. E também me permitir mais, por exemplo, não estou bem hoje, não vou fazer o que eu tinha para fazer. Se for uma coisa que dê para adiar. Foi bem isso. Não estou bem, ou estou com um pouco de dor de cabeça, ou estou chateada com a situação e tal. Eu acho também que a gente tem que observar, você falar disso muito melhor do que eu, quando isso vira uma repetição. Porque eu vivi isso quando eu quebrei o tornozelo, contando minha vida toda aqui. Quando eu quebrei o tornozelo, que eu não podia andar, que eu fiquei 3 meses parada, eu descobri um pouco disso, assim. Você tá triste com a situação atual ou isso é uma constante? Para Exato. as pessoas avaliarem também. Você tá triste por conta da pandemia um dia ou outro. Eu tenho pessoas conhecidas que me falam. Eu falo, às vezes eu fico triste, choro. A pessoa fala, eu choro todo dia. Eu fico, gente, até onde? Até a próxima pergunta mesmo. Até onde isso é natural? Até onde isso é clínico? Até onde a pessoa. O que que é o alerta para a pessoa buscar ajuda?
Exatamente isso, Ale. É quando começa a interferir tudo no dia a dia. Como assim? Você tá chorando todo dia, você tá sentindo isso todo dia e as coisas boas? Você não tá conseguindo enxergar? Porque tem, tem. Alguma coisa boa aí você vai conseguir tirar. Mas se isso tá trazendo esse sofrimento tão grande, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta para procurar uma ajuda, um acompanhamento psicológico, uma orientação, né, de algum profissional da saúde, para que isso, para que você consiga lidar melhor com essa situação e passe por ela. O Dieguinho comentando aí, muita saudade, também tô com muita saudade, Diego. Apareça quando acabar a quarentena. Porque, por Oi, enquanto, tá todo mundo ainda preso. então, ali, o que eu É, acho isso que a gente ainda tem, o que eu acho muito legal para a gente começar a mudar esse comportamento é que a questão do isolamento social, do distanciamento social, não quer dizer que a gente precisa se afastar das pessoas que a gente tem vínculo. Como você mesmo disse, a questão do alongamento para as mãos. A gente passa tanto tempo conectado que a gente pode aproximar, pode ter. Olha que a gente está aqui quase 50, quase uma hora falando. Olha que conversa prazerosa, conversa boa. Você pode ter isso com as pessoas do seu vínculo. Você pode ter isso com seus amigos. Então, é muito importante você usar essa ferramenta que você tem ao seu favor. Conversar com as pessoas que te deixam bem. Porque o isolamento, o distanciamento não quer dizer que você não pode falar com essas pessoas e tem que se afastar. Não é isso. Esses laços, eles têm que ser cultivados. da mesma forma, a Luísa tá comentando aí que também tá com saudade e que ainda não pôde conhecer a minha casa nova. E ela comentou antes chá das amigas. É, da mesma forma que antes a gente fazia café das amigas, chá das amigas, cerveja das amigas, eu acho que também é um momento da gente. Eu tenho uma amiga que eu tô muito tempo sem conseguir encontrar com ela por conta das coisas da vida, minha e dela, que ela é de Volta Redonda também. E aí ela tá assim para combinar. Vamos combinar uma conversa, um Zoom, outro aplicativo, pra gente se encontrar. Então, assim, às vezes o momento atual vai ser um momento também da gente se reunir com pessoas que a gente não via há muito tempo, né? E eu acho que isso também pode ser super positivo. Exatamente, eu mesma, no início do mês de abril, maio, eu fiz uma live com os meus amigos de faculdade. Eu não fiz uma live, não, eu fiz uma videochamada com os meus amigos de faculdade. Nunca tinha feito isso em tantos anos de formada. Agora a gente aproveitou, né? Então, aproveita esses momentos que vocês estão na rede social para tirar algo de produtivo, para ter aquela pessoa próximo. Então, vai usando as ferramentas que a gente tem ao nosso favor. É, o Wallace está falando exatamente, é um momento de ouvir e se aproximar, mesmo virtualmente. Eu tenho Exato. uma amiga que mora no Canadá, a Lana, que está assistindo a gente aí também. Ela, a Luísa, que essa minha amiga comentou agora, são pessoas que eu converso sempre. A Lana, a gente se liga de videochamada, de WhatsApp ou de qualquer outra coisa, a gente fica assim, mais de uma hora, um tempão. E era uma coisa que não existia tanto antes, sabe? A gente conversava, mas não tanta, em tanta quantidade, assim, tanto tempo de olhar e falar, é importante, é bom para mim que eu faça isso. Isso é Exatamente. muito legal. Acho que isso a gente pode levar como uma coisa boa da quarentena, ver as pessoas que a gente se reaproximou e tentar olhar esse lado positivo, né, Marina? É sim, é uma oportunidade que a gente está tendo. É lógico que está sendo muito difícil para muitas famílias. É, ver tanta notícia triste, ver tanta situação difícil que tanta gente está passando, é difícil para a gente. Só que a gente tem que ter equilíbrio nas nossas relações, nas nossas atividades, no nosso dia a dia e
tentar virar o jogo, usar o que a gente tem ao nosso favor, porque o caminho já é tortuoso. Então vamos usar o que a gente tem para minimizar esse sofrimento. O Wallace está comentando. Irônico que sempre reclamamos da falta de tempo, né? Exatamente, Wallace. É isso aí, agora a gente está com tempo. A gente pode continuar Não tem tomando trânsito. chá das amigas. Cada uma faz um chá e ali fica. Bota, apoia o celular assim e vai. Né, Lu? Vamos fazer o chá das amigas. A Lu entrou aí. As pessoas estão entrando, eu tô assim, gente, a gente vai ter que ficar na live para sempre, porque o povo tá entrando agora. Mas, gente, todos nós temos vida, a gente não vai valorizar a tripla jornada da mulher. Minha mãe chegando também. E, mas, ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado com a autocobrança. Wallace, a gente comentou um pouco sobre isso também. Da gente, até falei em relação à questão da mulher, da tripla, dupla jornada, da atividade de casa, de cuidar dos filhos, do home office, da aula online, que é super difícil. Mas, assim, a gente comentou isso, né, Marina? Que de fato é importante a gente tentar ver o que que dá para delegar, o que que dá para fugir, o que que dá para deixar para amanhã. Eu tenho uma amiga que também comentou isso. Assim, tudo que der para deixar para amanhã, você deixa. Eu achei genial, assim, na pandemia você faz o diferente, você deixa para amanhã o que der para deixar. Nem que seja necessário você fazer uma listinha para organizar a sua rotina, para organizar seu dia a dia, porque aí fica mais fácil da gente visualizar também o que que a gente pode deixar para depois e o que que não pode. Eu tenho esse problema, eu queria ter mais disciplina para fazer isso. Vou tentar pôr em prática. Às vezes eu faço o Memorex, as coisas que precisam ser feitas. De fato, é uma forma também da gente não sobrecarregar o dia, né? Exatamente. Mas também não começa a colocar muita função nesse dia, não queira ser extremamente produtivo. Tome Que aí a cuidado gente pula, né? aí. É. Ele tá perguntando pra gente como a gente tem lidado com a ansiedade. Vou responder, depois você responde, que aí você fica por último com mais ênfase. Olha, a minha ansiedade aumentou muito desde a minha angústia. O que mais me angustia é não ver o fim disso tudo. Eu também tenho essa angústia. Eu tive ontem, por exemplo. Mas assim, a minha ansiedade aumentou muito, clinicamente falando, em relação ao meu mestrado, porque eu me cobrava muito. Mas, assim, apesar disso, eu particularmente não vejo esse período como o período pior que eu já passei nesse sentido de ansiedade. Quando eu tive meu problema do tornozelo, foi pior. Olha, a gente tem 1 minuto e 56 para terminar essa resposta. E aí, de fato, eu tenho pensado assim, gente, eu não preciso fazer tudo hoje. Um dia isso vai ter que acabar. E eu tenho pensado isso, assim, tenho tentado respirar 3 vezes, mas tem dias ruins, sim, que eu não me sinto bem, que eu choro, que eu fico triste, que eu quero ficar quieta na minha. Eu respeito esses meus dias, coisas que eu não fazia, coisa que eu não fazia antes. Antes eu arrumava esses mecanismos para deixar para depois sentir essa angústia. Agora é a sua vez É. bem rapidinho. Ai, meu Deus. Sabe o que que eu tô fazendo? Eu sempre gostei muito de ler. Adorei, adorava. Só que aí, com a jornada de trabalho e família e casa, eu parei. Não conseguia. E agora eu tô voltando a ler. Isso tá me ajudando pra caramba. Tem um monte de livro atrasado aqui, mas aí eu recomecei a ler. Eu também tenho. Eu tenho lido literatura, coisa que eu não conseguia há muito tempo. Estou muito feliz que não é só ciência política. Pessoal, Muito a bom gente vai se despedindo da pra tudo. Marina e eu também vou me despedindo de vocês, porque o Instagram tá mandando a gente embora. Quero dizer que eu vou deixar um vídeo, ou hoje ou amanhã, falando o significado da palavra fascismo do ponto de vista político e social. Por favor, se vocês puderem assistir, que é um tema que a gente tem debatido tanto e às vezes as pessoas nem sabem o que significa. E que semana que vem a gente tem live novamente, falando sobre direitos humanos com a Andréia Brito, super advogada. Quero agradecer a Marina, um beijo. Você tem 20 segundos para dar tchau pro pessoal. Gente, boa noite. Ale, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom essa nossa conversa. Fazia tantos anos que a gente não conversava. É E foi mesmo.
Eu adorei, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada por terem participado. Espero que tenham Acabou, gostado. acabou, acabou.